Boa noite a todos, paz reverencial. Paz. Sejam todos bem-vindos a mais essa aula de introdução à gnose. O tema que nós falaremos essa noite é educação para a consciência, para despertar os talentos da alma. Então, o primeiro aspecto, que a gente precisa verificar, o que é consciência. Então, para a ciência moderna hoje em dia, a palavra consciência ainda é um grande mistério. Se confunde muito consciência com mente, mente com cérebro. Então, ainda não tem uma definição. Apesar que existem ramos da ciência que já estão vendo que há diferença entre consciência e mente. E que já estão avançados nesses estudos. Então, já enxerga a consciência como um aspecto mais amplo, maior, diferenciado da mente. É como se fosse uma consciência cósmica que interligasse vários seres humanos. Então já existe uma parte da ciência já está encaminhando para isso. Então o tema que a gente vai falar nessa noite, nessa aula em específico, a gente vai falar um pouco sobre educação. A gente vai falar primeiro da educação formal, como que é a educação hoje em dia, como que a gente tem educação formal hoje e como que seria uma educação para a consciência. Então aí a gente tem a estrutura da aula, o que a gente vai falar nessa noite, Então a gente vai falar sobre esse aspecto, de que desde o tempo de Carlos Magno, ou seja, desde a Idade Média, por volta ali do ano 600 depois de Cristo, o ensino não mudou, mantém-se o mesmo. E a gente vai falar também, quando estiver falando sobre educação formal, ou seja, como que é a educação hoje, a gente vai falar um pouco sobre isso, como que é a forma da educação hoje, que é mais a transmissão de informações, que seria, a gente colocou aqui como despejar conteúdos na memória, então uma educação mais voltada para a mente. E qual deveria ser o propósito, de uma educação que existiu desde os primórdios, A educação, a gente está falando aqui da educação para a consciência, uma educação da escola de Platão, de Pitágoras, Então a ideia seria resgatar esse tipo de educação, esse sistema educacional que foi aplicado nessa época, E aí a importância da prática, Então aí já colocando um contraponto quanto a isso, de somente alimentar a mente, de também colocar a experimentação direta, a vivência prática. E a gente vai falar também sobre essa questão do medo e da imitação, que são obstáculos, são dois grandes obstáculos para o aprendizado. O medo em si, muitas vezes incentivado pelo fato do aluno querer ir bem na prova, de não ficar com medo de não passar de ano, Então a gente vai falar sobre isso também, e tem esse aspecto também da imitação. O aluno ele acaba muito imitando o professor, até por causa desse receio de não passar numa prova. E aí, colocando um contraponto, a gente vai falar sobre a compreensão, que é um aspecto aí que faria toda a diferença se a gente estivesse na educação formal hoje em dia. Em vez de somente memorizar, ter um processo de compreensão, um processo de análise e reflexão para chegar numa compreensão. A gente vai falar também sobre essa questão da compreensão, está muito ligada à verdade, porque a gente compreender algum fato é a gente enxergar a verdade daquele fato. Mas o que é a verdade? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Aí a gente está falando sobre educação para a consciência. Então, como acessar essa consciência? Então, para isso, para falar da consciência, a gente precisa falar sobre a mente, entender a nossa mente, as divisões que tem da mente, E aí falar a diferença que existe, a gente vai falar também a diferença que existe entre mente e consciência, dos processos de aprendizado, Então, como que se dá o processo de aprendizado em si. A gente vai falar também sobre 3 centros de cognição, que seriam os 3 cérebros. Então, a gente não tem somente o centro intelectual. Existem outros centros também
da máquina humana que precisam ser descobertos, né, e trabalhados. Né? A gente vai falar também a respeito disso. E aí, as etapas e as técnicas para se alcançar esse despertar da consciência. A gente vai falar como atingir isso, né? Qual que é a metodologia gnóstica, né? E a metodologia também que já ensinava também na escola de Platão, né? na antiguidade, né? Nos livros de sabedoria antiga, já trazia esse conhecimento também, para justamente a gente despertar os talentos da alma. Né? Então, a gente vai iniciar falando sobre a educação formal da atualidade. Tá? Então, aqui não é uma crítica ao sistema educacional atual, né? É uma constatação de um fato. Né? Então, aqui, todos nós aqui já passamos, né, pelos bancos escolares, então a gente vai se identificar, né, com muitas dessas situações aqui que ocorrem. Né? Então, a gente vê que hoje em dia tem muito isso da transmissão de informações. Né? Então, esse modelo que a gente falou que está desde a Idade Média, né, que fica o professor ali na sala fazendo uma transmissão de conteúdo, né, e o aluno capta toda aquela massa de informação, né, memoriza, coloca na memória, né, e para utilizar no momento da prova, né, ou para utilizar para passar de ano. Né, e como a memória é infiel, né, acaba se perdendo ao longo do tempo. E boa parte desse conteúdo, né, acaba não utilizando na vida prática, acaba se perdendo. Né? Então, tem uma massa de informação, a gente recebe na escola uma massa de informação, sendo que boa parte daquela massa de informação a gente não vai utilizar no decorrer da nossa vida prática. Então é isso, né? O objetivo é estudar para passar de ano, né? Tanto é que existe hoje em dia alguns sistemas educacionais, por exemplo, na Finlândia, né, que é considerado entre os sistemas educacionais aí, um dos melhores, né, atuais. Ele já, essa questão de focar somente em passar de ano, em colocar essa pressão no aluno, já foi tirada essa pressão. Então o foco, por exemplo, lá na educação, e por isso que ganhou destaque esse sistema educacional no mundo, né? Porque o foco desse sistema educacional não é mais passar na prova. Né? O foco é o aprendizado. Então o foco foi colocado no aprendizado em si. Né? E claro, aí teve várias mudanças com relação a outros sistemas educacionais. Outra mudança também é a valorização do professor. Lá o professor é muito valorizado. Né? Então na sociedade em si ele tem até um certo status. Né? Então a gente comprova que é isso, tem muitas teorias, né? Falta de vivência prática. Né? Então a gente vê que é uma educação totalmente voltada para a mente, totalmente intelectual. Né? E que isso acaba alimentando também essa questão do medo, né? Essa questão da obediência. Então muitas vezes com receio, a autoridade do professor na sala de aula pode acabar transmitindo um certo receio, ou até essa pressão, né? Esse medo de não passar de ano, né? Acaba tendo uma obediência cega também, né? Com relação a isso. Né? E claro, isso acaba por castrar, né? A criatividade, né? Em si. Né? Então aí o aluno acaba aceitando isso, né? Sem ter uma compreensão. E claro, a gente como seres humanos, a gente tem faculdades mais avançadas, né, do que somente a mente. Né? Então, somente acumular informação na mente, a gente tem outras faculdades. A gente vai falar uma delas, que é a consciência, que é uma faculdade superior à mente. Né? A gente vai falar também de outros centros cognitivos que nós temos também. Tá? Então, como que surgiu esse sistema? Né? Então, esse sistema, por que ele engloba mais nessa questão de passar informações, né? A gente vê que tem toda uma metodologia, né? Um certo padrão, né? Cada aluno em si, ele tem um certo dom, ele tem todos nós somos diferentes, né? A gente tem os nossos dons, os nossos talentos internos. Então não faz sentido a gente ter o mesmo sistema de ensino.
Né? Mas como que surgiu isso? Surgiu um sistema chamado sistema prussiano, né? Que foi quando teve a guerra da Prússia. Né? E aí eles viram a necessidade de ter obediência no campo de batalha. Então, para isso, eles viram que precisava formar um sistema educacional, né, de forma que... Fique à vontade. De forma que houvesse uma certa obediência por parte dos... no caso dos soldados, né? E aí também veio... E aí esse sistema que estava na Europa, ele foi trazido para os Estados Unidos na Revolução Industrial, né? Porque também na época de Ford, né, precisava também de fazer aquele trabalho em série, então esse sistema também encaixava com isso. Então a gente vê que é um sistema voltado para justamente isso. De certa forma acaba transformando o ser humano em um robô, né, em apenas obedecer ordens de formas cega, sem analisar, sem refletir e o principal, né, sem compreender. E o que nós defendemos, o que a gnose traz como educação, né, primordial, não só a gnose, como as tradições antigas, a escola de Platão, a escola de Pitágoras, todo o ensinamento que existia antigamente, é uma educação totalmente voltada para a experimentação direta. Então a gente pode ver, né, isso, por exemplo, na faculdade, sistemas de ensino onde tem informação, a gente recebe informação e vai lá e tem uma experimentação direta, por exemplo, o sistema Senai, por exemplo, o Senai trabalha muito isso. Né? Então tem a transmissão de informação e tem a parte prática também. Então, essa experimentação prática faz com que a gente faça consciência da informação. Então, aquilo deixa de ser somente uma informação no cérebro e a gente passa a ter compreensão daquilo. Daí a importância, né, de ter uma educação totalmente voltada para a experimentação direta, né, para a prática. E também um sistema também de educação para a consciência é um sistema também para ensinar o aluno a prestar atenção, né, mas assim, sem se identificar. O que seria a identificação, por exemplo? A atenção dele está totalmente voltada para o aprender. A gente tem o que facilita muito o nosso aprendizado é uma questão chamada curiosidade. Então a criança gosta de aprender, o jovem gosta de aprender, nós gostamos de aprender. Né? Então, o fato de ter atenção sem se identificar seria isso. Porque muitas vezes acaba se identificando com... eu só vou acumular aquela informação porque eu preciso passar na prova. Então isso já é uma identificação. A mente ali, ela ficou identificada com aquilo. Né? Tá, então, aí, ao invés de ensinar decorar as informações, né, capta todas aquelas informações, aí vai, ao longo do período, vai se esquecendo na véspera da prova, estuda aquilo ali para decorar. Então, ao invés disso, um sistema, né, voltado para analisar, refletir as informações, meditar a respeito, para poder alcançar uma compreensão. Tá? Então, em vez de ter... Então, o sistema que a gente tem hoje, né, ele ensina o que pensar. Então, é transmitir informações, né, na mente. Muitas dessas informações, assim, não tem nem margem para questionamento. Né? Então, por exemplo, a gente vê, por exemplo, a história, né, livros de história. Quem conta a história? Quem conta a história são sempre os vencedores, né? Então não se questiona aquilo, não se questiona o conteúdo em si. Né? Então é passado para o aluno o que ele deve pensar. Ele deve pensar que a Revolução Industrial foi dessa forma, a Revolução Francesa foi dessa forma, né? E aceitar aquilo. Então, ao invés disso, uma educação para a consciência seria uma educação que ensinasse como pensar. E aí o como pensar seria justamente isso. Ao receber aquela informação, fazer uma análise daquela informação, refletir a respeito daquela informação, né? Meditar a respeito para poder ter uma compreensão. Né? E aí, com a compreensão,
tem na compreensão é totalmente diferente de gravar na memória, né? A gente quando compreende algum tema, algum assunto, é como se estivesse marcado ali, né? Marcado na nossa consciência. Então a compreensão ela é muito maior, né? Muito mais ampla, muito mais atemporal, né? E aí trocar esse sistema, né, de medo e imitação por um sistema de liberdade criadora, né? Então, em vez de imitar, criar um ambiente, né, na sala de aula para que o aluno possa criar livremente, né? Como diz a gente vê aí, né, o Platão apontando aí para cima, né? Educação. O que é uma das traduções de educação é ex ducere, né, que é justamente isso, ex de exterior, né, ducere, né, de conduzir, ou seja, de extrair o que já tem nato dentro de si, o que o aluno já tem dentro de si, né, dentro da sua alma, seus talentos, seus dons, e extrair todo aquele conteúdo. Mas claro que para isso precisa ter um ambiente que favoreça isso, né, que não alimente o medo, né, mas que seja propício a ter uma liberdade, né? Claro, aí precisa entender o conceito também de liberdade. Liberdade não é libertinagem, precisa ter ordens também, né? Porque se só tiver ordem, somente ali o professor lá como autoridade, fica meio que como um sistema ditatorial, né? Uma tirania. Mas também se for deixar liberdade, né, fazer o que quiser, fica uma libertinagem também. Né? Então, qual seria o conceito? Né? Então, isso está até no curso de gnose, uma conceituação a respeito de liberdade que cabe uma reflexão, uma compreensão do que é realmente a liberdade, né? O que é a ordem. Né? É a aceitação e o respeito voluntário. Né? E voluntário vem de vontade. Né? Das leis, da ordem. Né? Claro que para isso precisa de compreensão, é necessário ter compreensão. E aí também trocar a disciplina, e aí a gente está falando aí de uma disciplina imposta, trocar a disciplina por uma autodisciplina, em que o aluno mesmo se autodiscipline. Né? E aí para isso a diferença entre disciplina e autodisciplina está relacionada à compreensão. Ensinar também os alunos, né, a serem criativos, conscientes e inteligentes. Tá? Então, inteligência, né, não é só verbalizar, né, o que tem na memória. Né? Muitas vezes a gente tem um livro lá, a gente pode falar do livro, né, falar qual capítulo que está, item tal, parágrafo tal, mas isso não significa que a gente compreendeu aquela informação. Significa que a gente tem uma boa memória. Isso é muito diferente. Né? Então aí, inteligente no caso seria sábio, né? Uma pessoa, ter sabedoria, né? Ou seja, colocar o conhecimento em prática. Né? E também, outro aspecto importante da educação da consciência é ensinar a escutar. Tá? Então, ensinar a escutar. Né? Então, explicar para o aluno, né, que passar essas informações, de que existe uma mente natural, então existe a condição natural da mente. A condição natural da mente é ser receptiva. Tá? Então, ela recebe a informação. Tá? E existe uma mente artificial, então uma mente ativa. Tá? Então, isso dificulta muito a prestar atenção. E aí, daí que vem a dificuldade de escutar. Então, passar isso também para o aluno. E, claro, aí um dos principais pontos também, que é ajudar a encontrar a vocação. Então, a gente está falando de educação para a consciência. Todos nós, né, internamente, né, todos nós temos os nossos dons e talentos de alma. Todos nós trazemos isso dentro de nós. Né? Então, cada um tem um dom. Cada um nasceu para alguma coisa. Então, justamente a educação da consciência seria isso. Né? Extrair isso, né? O dom de cada um, os talentos da alma, né, de cada um.
E aí, um aspecto muito importante, né, que é o processo de aprendizagem, ou seja, como que se dá o processo de aprendizado. Então, isso é um aspecto muito importante para a gente poder compreender, né, a educação para a consciência. Tá, então, a gente tem aí alguns aspectos, né, como que se forma o conhecimento em si. Tá, então, o primeiro aspecto é a questão das sensações. Então, o que são sensações? Então, é tudo que a gente experimenta. Tudo que a gente experimentou, né, qualquer sensação que veio até nós, que chegou até a nossa mente, né, ela provoca alguma alteração psíquica. Isso é uma sensação. Tá? Então ela acaba deixando um registro na nossa memória. Só que aí tem um aspecto muito importante. Nós temos dois tipos de memória. Tá? Então hoje a gente vê muito só a questão da memória física, que aí está relacionada aos 5 sentidos. Então seria tudo, né, todas as impressões que recebemos através dos 5 sentidos. Visão, audição, tato, olfato, paladar. Então, seria como se os 5 sentidos, a gente pode considerar como se fosse um computador, né? Que a mente seria a CPU, né? E aí o teclado, o mouse, os periféricos em si seriam os sentidos. Então, todos esses periféricos passam informações para a CPU. Seria mais ou menos isso. Então, através dos 5 sentidos, a gente recebe as impressões do mundo externo e isso é depositado em nossa mente, em nossa CPU interna. Tá? Então, isso é memória física. Tá? Aqui, por exemplo, das leituras, então o processo de aprendizagem, a gente leu algum livro, através do processo de leitura, aquilo ali gerou uma sensação. Tá? Então, ali gerou uma modificação psíquica que está dentro da memória. Também, não só através, a gente está falando dos 5 sentidos, né? Através também da audição, quando o professor está falando, né? Então, também tem o processo da audição também, que ali também gera uma sensação. Tem uma experimentação de uma sensação e ali grava, tem um registro na memória física. Só que aí a gente tem uma outra tipo de memória, que é a memória espiritual. Tá? Então, aí que está relacionado aos 7 sentidos. Aí vem intuição, onisciência, né? Clarividência, clareaudiência, tá? Que aí grava essas sensações, né? Nessa memória espiritual. São as sensações espirituais. Então, por exemplo, nos sonhos, né? Nos sonhos, sair em astral. Tá? Só que para isso a gente precisa desenvolver esses outros sentidos. Tá? Então, e esses outros sentidos estão relacionados ao nosso chakra. Então a gente tem aulas específicas a respeito disso, né? Como que desperta esses outros sentidos, né? Que está contido em cada um dos 7 chakras, né? Claro que para isso, por isso que a educação para a consciência, a gente precisa considerar o ser humano uma totalidade, não somente intelectualmente. E aí vem as percepções. Então, quando a gente recorda de uma sensação passada, toda vez que a gente lembra de uma sensação que teve, gera uma percepção. Essas percepções, elas se organizam em grupos. E aí vai se formando os conceitos. Tá? Então, aí a gente começa a linguagem. Aí, por exemplo, a grama é verde. Aí já começa o processo de comunicação. Tá? Vai lembrando das sensações que teve. Então, eu olhei para a grama, vi, né? E aí, alguém falou que aquela cor ali é cor verde, e que ele ficou gravado na memória, lembrei daquela sensação, formei uma frase. Tá? E aí, através da recordação das percepções, elas vão se organizando, essas percepções vão se organizando e vão formando os conceitos. Tá? E aí os conceitos formam as palavras, formam as ideias, formam a linguagem, formam a comunicação. Tá? Então, a palavra e o conceito são da mesma substância. Tá? Então, para conhecer. Então, é por isso que essa questão espiritual, existe muito ceticismo com relação a essa questão espiritual. Né? Porque nesse conhecimento somente intelectual, não vai ter acesso a essa percepção espiritual. Precisa
desenvolver esse aspecto espiritual. Né? Por isso que quem teve um sonho espiritual, quem teve uma experiência de viagem astral, sabe que aquilo foi real, e verdadeiro. Né? E ninguém vai convencê-lo do contrário, porque ele sabe daquilo. Né? Mas por quê? Porque ele tem uma memória espiritual desenvolvida. Né? Tá? Então, isso é uma forma, através desse aspecto espiritual, né, do desenvolvimento desses outros sentidos, né, desses 7 outros sentidos que a gente está comentando, a gente vai chegando cada vez mais próximo da verdade. Mas o que é a verdade? Então, o Mestre Jesus ele falou a respeito, né? Conheceis a verdade vos fará livre. Tá, mas aí a gente precisa compreender o que é verdade e o que seria essa liberdade também. Essa liberdade é justamente a gente não ficar preso aos conceitos. A gente falou anteriormente, né? Sobre a questão dos conceitos, que aí vai formando os dogmas. Né? Então, está falando de uma liberdade que vai além da mente. Né? Uma liberdade da consciência, né, em si. Então, e aí, o que é essa verdade? Né? Essa verdade, a gente não consegue transmitir. Né? Então, como a gente falou anteriormente, né? Então, uma viagem astral, por mais que a gente tente, né, passar os detalhes para outra pessoa, não vai chegar nem próximo de ter aquela experiência que a gente teve. Da mesma forma também quando a gente vê o nascer de um sol também, que a gente viu aquele lindo e maravilhoso, e a pessoa não viu, a gente vai tentar passar os detalhes, não é a mesma coisa. Então é difícil, assim, não tem como transmitir a verdade. Né? Então ela não é questão de opinião, não é questão de conceitos, né, que a gente falou anteriormente, não é um pensamento, não é uma coisa parada, estática, e também não é uma meta, tem muito isso, né? Eu vou chegar na verdade, quando eu alcançar a verdade, aí eu vou descansar. Não é também. A verdade também não é uma... Tá? Então, o que a gente tem sobre essa questão da verdade é conceitos. Então, cada um tem o seu conceito e cada um vê o mundo conforme enxerga. Né? Então, por isso que a gente fala que a gente vê o mundo conforme a gente enxerga o mundo. Né? Porque está relacionado aos nossos conceitos, às nossas experiências anteriores. Tá? Então, a gente não vê a verdade. O que a gente vê? A gente vê esse véu, a gente vê o que a gente falou anteriormente, a gente vê conceitos, preconceitos, julgamentos, que é justamente esse processo, né, que tem na mente, né, das percepções, né, que vai juntando a percepção com o outro e vai formando um conceito. Isso não é a realidade. Isso não é a verdade. Isso é o véu de Maia. É isso que a gente precisa transcender. Né? E aí o mestre fala, né, que quem conceitua a realidade sem haver experimentado, por melhor que sejam as suas intenções, né, está falseando a verdade. Então, falar, né, de alguma experiência espiritual sem ter passado aquela experiência espiritual, está falseando a verdade. Então precisa ter uma memória, precisa ter aquilo na sua memória espiritual, né, para poder falar a respeito daquilo. Então, para experimentar essa verdade, ou seja, a verdade está falando o que é real, o que é verdadeiro, precisa despertar a consciência. Então a gente precisa despertar a consciência. E como despertar a consciência? Então, para despertar a consciência, a nossa consciência ela está como hoje? Pleno sono, adormecida. Então o primeiro passo é acordá-la, né? Despertar a nossa consciência, né? E aí desenvolvê-la, ampliá-la. Né? E aí, claro, o que é esse adormecimento? A nossa consciência está aprisionada. Então aí, libertar a nossa consciência desse aprisionamento seria conhecer essa verdade. E é isso que o Mestre Jesus falava. Né? Essa é a real liberdade. E aí, para isso, a gente precisa passar por um processo de purificação da mente. Né? Que aí tem toda uma metodologia que é a próxima parte que a gente vai falar a respeito aqui na nossa aula de hoje. Então, por causa disso, porque somente com a consciência livre de todos esses condicionamentos que a gente pode realmente experimentar a felicidade, né?
Essa verdade que também traz um estado de êxtase, né? De grande felicidade, né? A felicidade autêntica. Continuando ainda com esse processo de aprendizagem, tem um aspecto muito importante que a gente trouxe para essa aula, né? Que está no livro A Grande Rebelião, que é a respeito dos 3 centros cognitivos do homem. Tá? Então a gente possui 3 cérebros. Então hoje em dia a gente vê, na educação formal é levado em consideração apenas o centro intelectual. Por isso que a educação é totalmente mental. Só que a gente possui outros centros também. Então a gente possui, além do centro intelectual, a gente possui um centro emocional e um centro motor, né? Que seria um centro cognitivo. Tá? Falando do centro cognitivo, a gente tem aí, né, nessa imagem aí do lado, 5 centros psicofisiológicos, né? Intelectual, motor, instintivo, emocional, sexual, que a gente tem aulas específicas a respeito disso. Né? Só que desses 5 centros psicofisiológicos, a gente tem 3 cérebros, ou seja, 3 centros cognitivos de conhecimento. Tá? Esses 3 centros têm um aspecto muito interessante e muito importante de ser levado em consideração, que dentro de cada centro ele possui um determinado número de capital vital, de vitalidade. Então ele possui velocidade específica, né? Possui valores ali, capital vital, né? De vida. Né? Então, por isso que antigamente os seres, né? Antigamente, seres espirituais, pessoas que tiveram acesso à espiritualidade viviam muito. Matusalém viveu quantos anos? Né? Mestre Saint-Germain, quantos anos viveu? Viveu vários anos. Né? Então, por mais que pareça absurdo hoje, é claro que quem não conhece esses ensinamentos vai achar isso totalmente absurdo, de um mestre ter vivido 500 anos, por exemplo. Mas é só investigar. É só investigar, analisar, que vai chegar a essa conclusão, né? E o porquê que ocorre isso. Isso é por causa que fazia o uso, tinha esse entendimento, tinha essa compreensão desses 3 centros cognitivos que existem no ser humano, e aí fazia uso disso. Em vez de fazer um desgaste somente do centro intelectual, colocava outros centros em movimento. Nathanael ele até fazia isso com os seus discípulos, ele aconselhava os seus discípulos a isso, né? Fazer determinado período de estudo, né, teórico, depois botar outros centros em movimento, visitar um parque, por exemplo, né? Ou escutar uma bela música para colocar o centro emocional em movimento, né? Caminhar no parque, né? Caminhar descalço na terra, praticar o aterramento, né? Que é maravilhoso, né? E colocar um outro centro em movimento. Tá? E com isso poupava os outros centros. Né? Então a gente vê muito problemas físicos, né? Hoje, doenças relacionadas a isso. Né? Abusos, né? Abuso do centro intelectual, ou abuso do centro emocional, por exemplo, artistas, por exemplo, né? Determinados ramos, né? Por exemplo, novela, por exemplo, né? Que só coloca o centro emocional ali em ação, em detrimento de outros centros, acaba gerando um desgaste ali, né? Então, em si, de uma forma bem simples, colocar outros centros também em movimento, além do centro intelectual, centro emocional, né, das emoções, né, e também o centro motor. Para justamente isso, né? Então, antigamente, nas escolas da Índia, da Pérsia, né, da Grécia, que chegou até os dias de hoje, né, a escola de Platão, de Pitágoras, se ensinava muito isso, né, que além dos livros, além do estudo, né, dos livros em si, das escrituras sagradas, para não ter esse abuso do centro pensante, outros centros também recebiam informações, porque são cérebros também, recebia essas informações também. Né? Então, uma música superior, ela transmite uma informação também, um conhecimento em si. Um teatro educativo, e aí já um teatro com propósito em si, né, de demonstrar
os 12 trabalhos de Hércules, por exemplo, né? Com propósito em si, um teatro com propósito de arte, pintura, escultura, né? Danças culturais também, né? Então, por exemplo, tem os derviches dançantes, né? É um tipo de dança também, mas tem todo um propósito ali, né? Então tem um giro dos chakras relacionados, né? Então tem um sentido ali da dança em si, tem relação com o giro dos planetas, tem relação com o giro positivo dos nossos chakras, né? Então tudo tinha um propósito, atividades místicas, combinar a oração, né? Então, para ter, na meditação em si, em vez de ter uma meditação intelectual, ter uma meditação mística também, pedir por compreensão, né? E é isso, contatos com a natureza. Em resumo é isso, uma sábia combinação intelecto, emoção e movimento. E aí a gente precisa entender também essas diferenças entre cérebro, mente e consciência. Tá? Então, se confunde muito isso, né? Cérebro com a mente e com a consciência. Então, primeiro aspecto, né? O cérebro, ele não é a mente. Então, o que é o cérebro? O cérebro, ele é um instrumento da mente. Seria mais ou menos assim, é como se o cérebro fosse, fazendo uma analogia com a informática, né? O cérebro fosse o hardware e a mente fosse o software, por exemplo. É a mente que comanda, o software que comanda em si. Então, o cérebro é físico e a mente ela é energética. Tá? Então, e a mente, ela não é um agente de transformação. O que a mente faz? Ela faz, como a gente falou anteriormente, quando a gente estava falando dos conceitos, estava falando a respeito da formação dos conceitos, que eles se formam em grupos, as percepções elas vão se juntando em grupos. Então o que a mente faz é isso, né? Ela faz essas associações, faz julgamentos, pré-julgamentos, né? Mas não é um agente de transformação. A mente não faz isso. Tá? Então, e hoje em dia, a mente é utilizada para o raciocínio, a mente está muito ativa. A gente tem uma mente muito artificial. E essa não é a condição natural da mente. Tá? A função natural da mente é discernir. É uma mente receptiva, tá? Ela se coloca de forma receptiva, capta as informações e aí toma as decisões, claro, baseado em experiências passadas também, que aí é o discernimento. Tá? Mas ela não fica se raciocinando a respeito de uma questão em si, que é totalmente diferente de você ter uma compreensão. Né? E aí a gente trouxe também os estágios da mente, até para a gente poder compreender, né, como que é esse processo também de acalmar a nossa mente. Né? Então existe o Shipta, né, que é uma mente distraída, agitada, né? E aí tem o Muda, que é uma mente mais confusa, né, mas também já é uma mente menos agitada, né? O Vikshipta, que é uma mente vagamente inquieta, então a mente já está mais ou menos tendo um certo controle, mas ainda continua uma mente confusa, né? Ekagra, que aí já é uma mente concentrada, e o Niruddha, que é uma mente totalmente controlada, né? Então, por isso que é importante o controle da mente. Então, qualquer atividade que se vai fazer, que a gente vai fazer, qualquer atividade no dia a dia, precisa de concentração. Então, precisa de uma mente concentrada. Tá? E aí tem também os estados de consciência, tá? Que é uma faculdade superior à mente. Tá? E tem Eikásya, que já é um sono profundo, aí seria realmente uma mente totalmente agitada, seria a consciência está totalmente adormecida. Né? Aí tem o estado de Piscis, que é um estado de vigília. Tá? Então quando a gente acorda, aí vem aquela, é como se carregasse o software. Né? A gente acordou, aí recebe todas aquelas informações e a gente muitas vezes acha que aquilo ali é consciência. Mas não é, aquilo somente informações que veio na mente, e aí mesmo de olhos abertos, a gente faz todas as atividades do dia, só que a gente está em estado de vigília. Tá? Então, nós passamos boa parte do nosso tempo no estado de sono e no estado de vigília. E aí, com uma mente purificada, em uma consciência, uma consciência desperta, o início de despertar de consciência, já é uma dianoia, que é uma autoconsciência, que aí já vem aqueles insights.
tem uma coisa diferente. Né? Então, já a mente que procura investigar. Já entra num processo investigativo, já começa a se autoexplorar. Tá? Então, não vê só o exterior, começa a ver interiormente também, um processo. Né? E até, aí tem toda uma etapa, né, até atingir o estado de nous, que aí já é uma consciência objetiva. Então, o resumo é isso, somente a consciência pode nos transformar. Mas aonde está a consciência? Então, a gente trouxe aqui as três mentes. Então, o mestre fala, né, que em nome da verdade, né, a gente precisa dizer que em síntese nós temos três mentes. Tá? Então, basicamente, a nossa mente está dividida em três aspectos. Então, existe uma mente sensorial, que seria uma mente sensual, né, sensorial, que esse sensorial está relacionado aos cinco sentidos. Tá? Então, tudo que vem através dos cinco sentidos, como nós falamos anteriormente, todas as impressões, elas são depositadas nessa mente sensorial. Então é uma mente mais densa, por isso que a gente vê uma capa preta em volta. Tá? E aí, existe uma outra mente. Então essa mente sensorial é uma mente que está totalmente voltada para o raciocínio. Só acredita no que vê. É uma mente totalmente materialista. Não acredita na espiritualidade. E aí tem uma mente intermediária, que aí já é uma mente menos, vamos dizer, menos tosca, né, menos densa, né, mas também ela não sabe nada do que é o real também. Né. Ela leu as escrituras sagradas, né, mas aquilo também ficou como informações, ficou como dogmas. Dogmas são conceitos, só que muito uns conceitos mais fortalecidos. Né. Claro, mas existe uma busca. Né. Existe uma busca. Mas também essa mente, ela não sabe o que é real. E é uma mente muito voltada também para o fanatismo. Muitas vezes o fanatismo religioso nasce disso. A crença em si nasce dessa mente intermediária. Então, existe uma grande diferença entre crer em alguma coisa, né, e ter fé verdadeira e fé real. Mas de onde vem essa fé verdadeira e fé real? Vem justamente da mente interior. Essa mente interior é que sabe o que é real, né, que tem acesso. Essa mente, ela é um instrumento da nossa consciência. Então a gente trouxe aí essa divisão, né, que o mestre fala a respeito, justamente para mostrar um caminho e até para a gente compreender a importância do processo de purificação da mente, que é justamente isso, né? Tirar toda essa densidade que tem dessa mente sensorial, a gente sair dessa mente sensorial, sair dessa mente intermediária, essa mente dogmática, né, para ter acesso à mente interior. Então, isso a gente consegue ter alguns acessos. A gente vê muito isso, né? Os santos que tiveram êxtase, estados de êxtase profundos, tiveram acesso à consciência, essa mente, né? Essa mente interior. Tá? Somente ela conhece a verdade de forma direta. E aí, mas como sair, né, dessa mente totalmente sensorial, como sair dessa mecanicidade? Porque a mecanicidade nasce disso. A mecanicidade da nossa mente, ela vem disso, né, dessa mente sensorial, desses conceitos, né, que a gente precisa entender, compreender, né, e dissolver. Né. Então aí que vem essa questão da distração. Então existe dois contrapontos aí, a distração e a concentração. Tá? Então a gente vê que hoje o mundo está totalmente voltado para a distração. Né? Então a gente vê nas redes sociais aquela avalanche de impressões que vem, favorecendo justamente isso, né? O desenvolvimento de uma mente sensorial, né? Favorecendo ainda mais essa distração, tá? Em vez de o que a gente busca, né, para despertar a consciência é a concentração. Então, e para isso, né, para a gente poder entender isso, a gente precisa, primeiro aspecto, precisa parar e observar, nos observar. A gente precisa perceber isso, precisa perceber esse processo de mecanicidade, esse processo de distração que nos leva para um lado, para o outro, né, como fosse um barco à deriva. Então, para isso, a gente precisa
parar, analisar, e é claro que com o tempo a gente vai atingir esse estado de contemplação, de passar a contemplar a nossa mente. Né? E para isso a gente precisa concentrar primeiro a atenção, e aí a gente fala muito com relação a isso, né? Sobre consciência, né? A gente está falando de despertar a consciência. Então existe uma faculdade da nossa consciência que é a atenção. E todos nós temos a atenção. Né? Por mais que, por todas as circunstâncias que a gente passou na vida, né, no processo escolar, no processo familiar, todas as situações que a gente teve, a gente ainda traz ainda a atenção dentro de nós. Então esse pouquinho de ouro nós temos. Então por isso que existe essa frase basilar, né, em gnose, que é onde estiver a nossa atenção, ali vai estar a nossa consciência. Até a gente atingir esse estado, né, de total ausência de pensamento. Aí quando está falando ausência de pensamento, é ausência de raciocínio em si, né? Que aí é a mais elevada contemplação. Tá? Que aí o mestre também fala, Sivananda fala disso, né? Que a ausência de pensamento é mais elevada contemplação, né? E o mestre fala que a forma mais elevada de pensar é não pensar, que é justamente isso. Aí seria não raciocinar. Né? Ou pensar corretamente, que aí seria um processo de analisar, refletir, né? Estudar, compreender. E aí, continuando nesse processo de purificação da mente, né, para justamente poder acessar a nossa consciência, para iniciar esse processo de despertar e aí desenvolver a consciência, é importante a gente compreender essa questão também dos 3 alimentos. Né? Então, temos o alimento normal, que aí seria a comida e a bebida, né, sólido e líquido, né, que a gente consegue viver alguns dias, né? Mas é essencial, é importante para a gente, mas em alguns dias depois a gente falece, né? O ar também é outro alimento essencial, que a gente consegue, né, não consegue passar mais de alguns minutos, né? Também é outro alimento essencial. E tem as impressões. E as impressões, a gente é bombardeado de impressões a todo instante. O mestre fala que a gente não conseguiria viver um só instante sem as impressões. E são essas impressões que nos movimentam. É ela que coloca o eixo para funcionar, o eixo da máquina humana para funcionar. E aí, essa questão das impressões é importante porque com relação ao alimento que entra pela nossa boca e o ar, o alimento a gente tem um processo digestivo, né, que faz ali a digestão desse alimento. Do ar também a gente tem um sistema respiratório, mas das impressões a gente não tem. Tá? Não tem esse sistema. Então, para isso, a gente precisaria despertar a consciência. O mestre fala de interpor a consciência antes de chegar à impressão. Mas para isso a gente precisa despertar a consciência primeiro. A gente precisa se dar conta também desse processo, ter esse entendimento, saber como é que funciona a máquina humana, como que funciona o nosso corpo. E aí tem as técnicas, né? Uma das técnicas muito importante, que a gente tem aulas aqui específicas também relacionadas a essa técnica, que é da autoobservação, né? Que aí é sujeito, objeto, lugar, né? Que a gente entender quem somos nós, né? Sujeito, nos autoobservarmos, né? Nos darmos conta dos processos, como que está o nosso processo mental, como é que estão as nossas emoções, saber ter consciência, né, da nossa divindade interior, do nosso pai interno, da nossa mãe interna. Então, sujeito, o objeto, então, está focado naquilo que está fazendo, né, consciente naquilo que está fazendo, e o lugar, né, aonde que está. Não só, estou aqui nessa sala, né, mas, claro, isso é um processo que vai avançando até saber em que plano que está também. Tá, eu estou aqui no plano físico, mas como que nós temos 7 corpos. A gente também atua em outros planos. Mas como é que está nossos corpos atuando em outros planos, por exemplo, no mental, no astral, na dimensão da vontade, etc. E aí a seleção de impressões. Então a gente falou que a gente recebe, como a gente falou, um bombardeio de impressões. Tá? Então,
o ideal seria a gente interpor a nossa consciência a isso, né? Mas nos favorece muito, nos ajuda muito, enquanto a gente não atinge esse estado, é começar a selecionar essas impressões também. Então, por exemplo, se a gente está trabalhando, né, com um defeito psicológico, um ego, né, o egoísmo, a gente viu que é muito forte em nós, por exemplo, a ira, começar a selecionar o que a gente vai assistir, né, tá ali nas redes sociais, né, porque cenas de violência, com certeza, aquelas impressões vão alimentar ainda mais aquilo que a gente está justamente lutando, esses vícios, né? E aí o mestre coloca isso que eu acho formidável, que é um aspecto de trabalho direto, né? Então ele fala que a modificação da vida é impossível. É impossível se a gente não transformar as impressões. Então, como a gente comentou, na vida, esse contínuo suceder de impressões, e exatamente nesse ponto existe uma possibilidade de trabalho sobre si. Então, à medida que a gente vai trabalhando essas impressões, a gente vai começar a enxergar determinadas atitudes nossas, determinados comportamentos mecânicos, né? E aí, é claro, e através de um processo de análise, estudo e reflexão, para não ter uma repressão, né? Que a repressão não vai ajudar em nada com relação a isso, né? A gente consegue analisar, refletir, né? Estudar isso, compreender, a gente começa a mudar, né? Começa a se tornar mais consciente, né? Então, um experimento bacana, importante para se fazer, né? Então, por exemplo, antes de dormir, a gente quiser ter um sono mais tranquilo, né? Ter um acesso, por exemplo, a gente falou da memória espiritual. Então, por exemplo, antes de dormir, procurar acalmar a mente, mas fala muito de esvaziar a mente, né? Esvaziar, não dormir com preocupações, né, em si, né? Evitar redes sociais à noite, né? Tudo isso é sadio, né? Por causa dessa questão das impressões. Então, um processo de meditação mística à noite, de esvaziar a mente, de acalmar, né, de dissolver preocupações, né, nos ajuda muito. E aí, é justamente isso, né? A gente está falando desse processo de mudança. Para mudar, a gente precisa ter compreensão. Tá? Então, a gente precisa trocar esse processo de raciocínio pela beleza da compreensão. Quando a gente compreende a compreensão, quando a gente compreende um determinado problema, quando a gente tem aquele insight, né, aquilo fica muito mais claro para nós, né? Então, é até falado que a compreensão ela é como se fosse a visão, o olho da consciência. Então, e aí a gente, como falou anteriormente, né, não adianta, não é repressão, né? Não é reperir. Tá? E aí o fruto de ouro da razão em si, desse processo de análise e reflexão, é justamente a compreensão. E aí é importante ressaltar que não é só acumular informação. Então, acumular informação, a gente está alimentando muito o nosso nível de saber. Só que existe uma outra característica muito mais importante, né, que é o nível de ser. Então, o mestre fala muito isso sobre a gente ter um perfeito equilíbrio entre o nível de saber com o nível de ser. Tá? Então, e a compreensão nasce disso. Então, o nível de saber é como se fosse aí na cruz, olhando aí na cruz, seria o madeiro horizontal, e o nível de ser seria o madeiro vertical, né? A gente pode ver que no nível de ser, o madeiro está um pouquinho acima, caracterizando a importância da gente ter um nível de ser superior, maior que o nosso nível de saber. E a compreensão nasce disso, desse perfeito equilíbrio, de equilibrar sabiamente o conhecimento em si, o saber, com o nosso nível de ser, com a expressão de virtudes. O nosso nível de ser é isso. E existem diferentes níveis de ser. Então, a gente fazendo uma análise assim dos extremos, né? Então existe o santo, né? Existe, por exemplo, o assassino, por exemplo. E nisso tem vários níveis de ser. Nisso. E no nível de saber também, né? Com relação ao conhecimento.
Infelizmente, no mundo hoje atual, é levado em consideração apenas o nível de saber. O ser humano é julgado somente pelo nível de saber. E o nível de ser é o mais importante. E a compreensão nasce disso, do perfeito equilíbrio entre o saber e o ser. E aí tem algumas técnicas, né? Uma delas é a meditação, justamente para ajudar nesse trabalho de purificação da mente. A gente vai ter aulas específicas aqui com relação à meditação, justamente essa meditação consciente, né? Não a meditação intelectual, mas a meditação para despertar a consciência, para purificar a mente, e aí para poder atingir esse estado de mente passiva, consciência ativa. Né? E para poder compreender também, e aí a gente traz essa questão desses dois obstáculos, né, da meditação, que são obstáculos que a gente precisa, que afeta a todos nós, né, que a gente precisa compreender a respeito. Né? Todos nós aqui meditamos, tentamos meditar e sabemos das dificuldades que tem com relação à meditação. Né? E os dois obstáculos que tem com relação a isso é justamente a letargia, que está muito relacionado a esse estado de sono, né, de sonolência, né, e a agitação, que está relacionado a isso, né, a mente agitada. Né, então, e aí o ideal da meditação consciente é a gente atingir esse estado, esse equilíbrio. Então a gente falou anteriormente sobre equilíbrio, né, e a educação da consciência fala muito sobre isso, né, de compreensão, de ter esse equilíbrio. Né, então, para poder ter, para a gente saber como pensar, um dos aspectos é a gente refletir. E muitas vezes o refletir é confundido com raciocinar. E o mestre fala muito sobre isso, reflexão serena, que é justamente a gente atingir esse limiar de não cair totalmente no sono e nem na agitação. Tá? É atingir o estado de reflexão serena. Por isso que um dos primeiros aspectos da meditação em si é o relaxamento em si. Né? Mas, claro, um relaxamento que não induz ao sono, à letargia em si. Né? E depois a concentração, uma concentração também que não nos leve à agitação. Tá? Então, por isso que precisa combinar a meditação, a concentração com o relaxamento. E o mestre fala muito isso, de combinar a meditação com o sono. Isso tem essa relação, né? De uma perfeita concentração, né, com perfeito relaxamento. Né, para a gente poder atingir esse estado de meditação mística. Né. Então a meditação, o mestre fala muito isso, que a meditação ideal, a meditação original, é a gente receber informação. A meditação em si é um instrumento científico de captar informação, de receber informação, principalmente do nosso ser interno. E a oração é conversar com Deus. Né? Então é combinar isso, a meditação mística seria isso, combinar a meditação com a oração. E aí, é claro, aí para fazer a prática da meditação em si, aí é importante, né? Questão do ambiente também, ter um ambiente agradável, que seja agradável aos sentidos, né? A gente vai precisar da questão da concentração, então ter, pode ser uma imagem de alguma divindade que nós acreditamos, de um sagrado, né? Um perfume no local, um ambiente limpo, tudo isso favorece uma boa meditação. Né? A higiene, o asseio pessoal também, a higiene pessoal, tudo isso nos favorece. Então, e aí, né, a gente está chegando aqui já na síntese, né? Em resumo, essa questão que a gente falou de toda a agitação que tem na mente, desse estado da mente agitada, ou no estado de consciência de sono, tudo isso vem da ignorância, que é a raiz de tudo. A ignorância é a raiz de todos os males. Né? Então, o maior pecado que nós temos é a ignorância. O maior pecado da humanidade é a ignorância. Então, aí existem alguns aspectos, algumas práticas em si, né? A metodologia gnóstica ensina algumas práticas. Né? Então, dentre elas, uma prática muito importante é a prática da conduta reta, que seria basilar. Né? Seria ter uma reta conduta. Né? Ter uma reta forma de pensar, uma reta forma de sentir, uma correta forma de agir, uma reta forma de ganhar a vida. Né? E também está relacionado com as virtudes. Né? Então,
Essas 7 virtudes aqui, ela expressa bem também, a gente trouxe aqui porque ela expressa bem também essa questão da conduta reta, né, de poder praticar essas virtudes no dia a dia. A virtude da castidade, porque a gente está falando em trabalhar nossas energias, purificação de nossas energias. Santidade, pureza, a gente está falando de purificação da mente, né? Humildade, então a gente vai ter um processo de saber também, a gente precisa ter humildade com relação a esse saber, aí precisa elevar o nosso nível de ser, relacionado ao nosso nível de ser é a humildade, para combater o orgulho, né? A verdade, né? Porque a gente está falando de acessar essa verdade, então a verdade é nosso Pai interno. Toda vez que a gente foge da verdade ou mente, a gente está se afastando de nosso Pai. Né? A mística, a devoção, né? Então a gente não consegue nada sozinho nesse caminho, né? Precisa de ajuda. Né? Então, precisa de ajuda dos mestres, da nossa Mãe Divina, do nosso Pai interno. Né? E o respeito, né? Respeitar todos, respeitar a divindade, respeitar o feminino, respeitar os mestres. E hoje em dia a gente vê um mundo muito agitado, né, com relação a muito essa questão, né, dogmática com relação a classes sociais. A gente vê muito isso, uma separação do ser humano, né, em castas, em religiões. Então uma virtude que nos ajuda muito a conviver com isso é o respeito, é respeitar. Todo ser humano tem a sua individualidade, tem suas preferências, tem sua escolha de vida. Né? E aí as outras práticas também, a autoobservação que a gente já comentou a respeito, que também aqui a gente tem aulas específicas a respeito. Essa questão também que a gente está falando da educação, da consciência, que é ensinar como pensar. Não somente o que pensar, mas como pensar. É através desse processo. Analisar essas informações que recebe, estudar a respeito, né? Refletir. E essas impressões que a gente recebe durante o dia, nas atividades que a gente tem durante o dia no trabalho, da nossa convivência, né, com o nosso semelhante, tudo isso a gente traz várias informações, uma massa de informações a respeito. Levar aquilo para refletir, né, para analisar, para refletir, para observar. E aí, através da meditação, receber a compreensão, esse insight. E aí com isso a gente vai ter na dissolução dos vícios, defeitos, né? A gente vê a imagem da nossa Mãe Divina, né? Justamente isso, né? Tirando uma virtude que estava aprisionada dentro de um defeito psicológico. Né? O mestre fala muito isso, né? É o soldo de guerra. Né? Então, toda vez que a gente procura estudar, analisar, refletir e compreende um defeito psicológico, né? Aí sai uma virtude, né? Dali brota uma virtude. A gente pede para a nossa mãe para dissolver, né, aquele defeito psicológico, e aí aquela virtude, né, ela vai se junta à nossa consciência, que é a nossa alma. Né, e aí isso vai fortalecendo a nossa alma. Então esse é o processo de dissolução de tudo isso que a gente traz. Vícios, né, todos esses conceitos equivocados que a gente também trouxe. Né? Então seria esse o processo de dissolução, e aí a gnose, né, a metodologia gnóstica fala a respeito também dos 3 fatores para despertar e ampliar essa consciência, né, que seriam esses 3 fatores: morrer, nascer e servir. Né? O morrer aí, não estou falando aqui de uma morte física, mas de uma morte psicológica, né, que seria morrer em defeitos, em egoísmo, em apegos, em vícios, purificar a mente, um processo de purificação da mente. E junto a isso, a gente estava falando do nível de ser, da importância do nível de ser, também nascer em virtudes. E aí nascer em virtudes também está relacionado à transmutação das nossas energias mais vitais. Aí entra o processo de alquimia, da alquimia de Deus. Né? E aí o servir. Né? Ou seja, todo esse conhecimento que a gente adquire, né, ajudar o próximo. Né? Então, por exemplo, qualquer ensinamento que a gente compreende, nem que seja uma linha de um ensinamento, se a gente compreendeu aquela uma linha de um ensinamento, a gente consegue ajudar o próximo, de certa forma. E até a nossa transformação ela acaba impactando, né? A gente não precisa querer forçar ninguém a mudar. Né? Mesmo porque a gente não consegue mudar ninguém. A gente consegue mudar nós mesmos. Talvez consigamos inspirar o próximo através do nosso exemplo. Né? Então seria esse. Né? Então é o mesmo caminho ensinado
pelo Mestre Jesus, não tem nenhuma novidade aqui, né? Jesus ensinou isso, né? O conhecimento prático. Né? E devido à correria, à agitação do mundo que tem hoje em dia, a pressão que existe em todos os setores, não precisa se sentir pressionado, fazer isso sem pressa. Né? Nem que a gente caminhe um pouquinho por dia, né? Não precisa ter pressa. Né? Vamos fazer tranquilamente, viver um dia por vez. Né? E fazer a nossa parte. Né? A gente fazer a nossa parte e confiar. Né? Então dormir sempre com a consciência tranquila, que a gente fez o nosso melhor, que a gente esforçou o nosso melhor, e aí a gente vai receber ajuda. A gente recebe ajuda. Né? Então é isso. Aí existe, a gente trouxe aí como mensagem final, né? Uma frase, né, que está relacionada a Albert Einstein, né? Apesar que existem muitas frases hoje em dia que falam que Einstein que falou e a gente não sabe se realmente foi. Mas existe essa frase que é: peixes não sobem em árvores. Então a gente vai apresentar aqui um vídeo que viralizou, não sei se vocês já viram a respeito, viralizou, né, na internet, porque ele traz muito isso. Fala muito sobre essa educação formal, né, da forma que existe hoje. Traz muitos aspectos que a gente comentou hoje a respeito. Né, de que justamente isso, que cada um de nós tem um dom, tem uma habilidade, tem um talento de alma interno, né, que nós somos diferentes internamente, que não faz sentido ter o mesmo sistema educacional, né, o mesmo processo, como se a gente fosse robôs. Né. Então, a educação deveria considerar isso. Né. Então, se julgarmos um peixe, então, por exemplo, um peixe que está acostumado ali no seu ambiente e fizermos uma prova, né, aplicarmos uma prova para ele, você tem que subir numa árvore, por exemplo, ele vai falhar naquela prova. E ele vai se sentir incompetente. Né? Mas o dom dele é outro. Então, nadar, ele nada muito bem. Então, por isso que a educação para a consciência é justamente isso. É despertar os dons e os talentos que cada um tem. Então, o sistema educacional formal, rígido, né, ele acaba, de certa forma, castrando isso. Então a educação formal é justamente, a educação para a consciência é justamente isso. O primeiro aspecto é entender que nós não somos somente um centro intelectual, a gente possui outros centros também. Né? A gente não é somente o corpo físico, a gente tem outros corpos também, etc. Né? Para a gente poder se compreender melhor. E aí o mestre traz isso sabiamente, né, que educar, ou seja, eduzir, é muito mais do que somente formar, né, o ser humano para ser máquina de consumo e produção. E a gente analisando a origem da educação hoje atual, que é do sistema prussiano, a gente vê que realmente ele foi criado com esse propósito, para criar soldados, né, e criar trabalhadores em linha de série. Ele está cumprindo o seu propósito com relação a isso. Né? Então isso é para transformar o ser humano mais do que isso. O ser humano é mais do que máquinas de consumo e produção. Então, vou mostrar o vídeo aqui para vocês. Que traz essas informações. Peixes não sobem. Albert Einstein já dizia que todos nós somos gênios. Mas se você julgar um peixe pela sua habilidade em subir em árvores, ele passará a sua vida inteira acreditando ser incapaz. Senhoras e senhores do júri, no julgamento de hoje temos a escola de hoje em dia. Obrigado por terem vindo. A escola de hoje em dia não força apenas que peixes subam em árvore, mas ainda o fazem descer e fazer uma corrida de 10 milhas. Me diga, escola, você tem orgulho das coisas que tem feito? Transformando milhões de pessoas em robôs, você acha isso engraçado? Você tem ideia de quantas crianças se identificam com esse peixe? Nadando contra a corrente, nunca encontrando seus dons, pensando que são estúpidas, acreditando que são inúteis. Mas chegou a hora, chega de desculpas. Eu peço à escola para se levantar, acuso-a de matar a criatividade, a individualidade e por ser intelectualmente abusiva. É uma instituição antiga que sobreviveu fazendo isso. Com isso, meritíssimo, encerro meu discurso de abertura e se eu puder apresentar minhas evidências, provarei tudo isso.
Prossiga. Exposição A. Isso é um telefone hoje em dia. Vocês reconhecem isso? Isso é um telefone de 150 anos atrás. Diferente, não? Me acompanhe. Isso é um carro de hoje em dia. E isso é um carro de 150 anos atrás. É bem diferente, certo? Agora vejam isso. Isso é uma sala de aula hoje em dia. E isso é uma sala de aula de 150 anos atrás. Não é vergonhoso? Em mais de um século, nada mudou. Você ainda diz que prepara as crianças para o futuro? Com essas evidências, eu preciso perguntar: você prepara as crianças para o futuro ou para o passado? Eu analisei seu passado e cheguei à conclusão que você foi feita para treinar pessoas para trabalhar em fábricas. O que explica porque você coloca alunos em filas, tudo bonito e agradável. Pedem para eles ficarem sentados, levantar a mão se quiserem falar, dão a eles pequenos intervalos para comerem numa jornada de 8 horas e ainda dizem a elas o que devem pensar. E as fazem competir por um A nas provas. A, letra que determina a qualidade de produtos. Daí a carne de primeira, ou tipo A. Eu sei, naquele tempo tudo era diferente. Todos temos um passado. Eu também não sou nenhum Gandhi. Mas no dia de hoje nós não precisamos fabricar robôs zumbis. O mundo mudou. Precisamos agora de pessoas que pensem de forma criativa, inovadora, crítica e independente, com habilidade de se conectar. Todo cientista diz que não existem dois cérebros iguais. E qualquer pai ou mãe com 2 ou mais filhos podem confirmar isso. Então, nos explique por que você trata todos os alunos da mesma forma, como se fossem formiguinhas de cookies ou bonés, ensinando a eles a mesma porcaria que deveria servir para todos. Cuidado com as palavras. Me desculpe, meritíssimo, mas se um médico prescreve o mesmo remédio para todos os seus pacientes, os resultados seriam trágicos. Muitas pessoas ficariam doentes. E quando falamos de escola, é exatamente isso que acontece. Péssimas práticas educacionais, onde um professor fica em pé na frente de 20 crianças, com diferentes pontos fortes, diferentes necessidades, diferentes dons, diferentes sonhos. E você ainda ensina a mesma coisa da mesma maneira? Isso é horrível. Senhoras e senhores, a ré não deveria ser absolvida. Esse deve ser o caso com o maior número de delitos de todos os tempos. E ainda nem mencionamos a forma como você trata os seus funcionários. Objeção. Negada. Eu quero ouvir isso. É uma vergonha. Quero dizer, os professores possuem o trabalho mais importante do planeta e mesmo assim são mal remunerados? Não é nenhuma surpresa que muitos estudantes não chegam lá. Sejamos francos, os professores deveriam ganhar tanto quanto os médicos, porque um médico pode realizar uma cirurgia cardíaca e salvar uma criança. Mas um bom professor pode tocar o coração daquela criança e fazer com que ela se sinta verdadeiramente viva. Professores são verdadeiros heróis que muitas vezes são responsabilizados, mas não são o real problema. Eles trabalham num sistema sem muitas opções ou direitos. Os currículos são criados por políticos. Muitos desses nunca deram sequer uma aula durante toda a vida. São obcecados por provas e testes. Eles pensam que uma prova de múltipla escolha irá determinar o sucesso. Isso é muito estranho. E na verdade as provas são tão cruéis que deveriam ser abandonadas. Mas não acredite apenas nas minhas palavras. Ouça Frederick J. Cayley, o cara que inventou a prova, disse, e eu cito: essas provas são muito cruéis para serem utilizadas e devem ser abandonadas. Senhoras e senhores do júri, se continuarmos seguindo por esse caminho, os resultados serão letais. Eu não tenho muita esperança na escola, mas eu tenho muita esperança nas pessoas. Se conseguimos customizar sistema de saúde, carros, páginas no Facebook, então é nosso dever fazer o mesmo com a educação, dar um upgrade, mudar, acabar com esse espírito antigo de escola, porque é inútil, a menos que estivéssemos trabalhando para trazer de volta o espírito de cada aluno. Esse deveria ser o nosso real trabalho. Nada de senso comum. Ao invés disso, vamos tocar o coração de cada aluno em cada sala de aula. Claro que matemática é algo importante, mas não mais que arte ou dança. Vamos dar chances iguais ao dom de todos. Sei que tudo isso parece um sonho, mas países como a Finlândia estão fazendo coisas incríveis. Eles encurtaram o tempo na escola, os professores são bem remunerados, não existe lição de casa e estão depositando todas as fichas em colaboração ao invés de competição. Aí está o segredo, meninos e meninas. O sistema educacional deles supera o de qualquer outro país do mundo. Alguns outros lugares, como Singapura, estão avançando rapidamente. Escolas como Montessori, programas como Khan Academy, não há apenas um caminho, mas precisamos nos mexer. Enquanto os estudantes são 20% da população, ao mesmo tempo são 100% do nosso futuro. Portanto, vamos escutar os seus sonhos. Assim não há o que não vamos conseguir atingir. Esse é o mundo em que eu acredito. Um mundo em que peixes não serão mais forçados a subir em árvores. Encerro meu caso. Então, é um vídeo que retrata bem, né, o que a gente comentou a respeito da educação formal em si, né? E é claro que a gente está falando além disso, né, além dessa educação formal em si, a gente está falando da educação para a consciência. Então, além desse aspecto do peixe, que o peixe não sobe em árvore,
também entender, como a gente compreende, educação por consciência também, a gente, mudanças individuais, mudanças coletivas, hoje em dia, com o mundo da forma que está, é muito difícil. Mas mudanças individuais é possível, a gente tem um ginásio perfeito. E a maior escola que a gente tem é justamente o mundo. É a grande escola, para justamente, é como a gente vê na imagem, né? Para a gente começar a se individualizar nesse bom sentido, né? De ter essa mudança individual, em vez de seguir, né, uma manada, ou seja, em vez de ser automatizado, né, ficar independente com relação a isso. Né? Então a educação da consciência seria justamente isso, né? Sair desse automatismo, tá? Porque aí a gente vai se autodescobrindo, né? E com esse objetivo, né? De despertar espiritualmente. Então é isso que a gente queria trazer para vocês na aula de hoje. Dúvidas? Eu posso compartilhar algo com vocês, talvez? Estou um pouco emocionada com o vídeo, então talvez eu chore. É muito bom o vídeo. Porque hoje eu trabalho com limpeza, né? Mas eu sou pedagoga de formação. E eu tive 10 anos de experiência na área da educação, em escolas com educação infantil. E ontem eu perdi o prazo da inscrição do concurso. Eu fiz novamente concurso para educação infantil em Curitiba e eu perdi o prazo por 2 minutos para protocolar os documentos. E eu estou bem mexida por isso, mas vendo esse vídeo, eu consigo compreender, porque eu sou muito idealista, né? Então, todas as escolas que eu já trabalhei, eu tive muitas experiências em 10 anos, eu vi tudo isso que apareceu nesse vídeo. Não é por acaso que você está assistindo essa aula. Não. E é muito difícil a gente ter essa consciência, ter uma consciência mais ampla, tentar fazer alguma coisa e ser podado o tempo inteiro como professor, sabe? Pelo sistema, justo o que você falou na aula, né? Pela sociedade em si, não só como professor, como também sou mãe, né? Também sou vizinha de famílias. Todos nós somos professores. Todos nós. Então, essa aula me tocou muito, queria compartilhar com você, com um desabafo. Mas eu entendo que Deus deve estar reservando alguma coisa para mim, espiritualidade, que não é no sistema tradicional, com certeza. Eu acho que um dia eu sair da área na pandemia, que houve toda aquela, né? E acredito que eu vou fazer esse regresso, mas imagino que eu perdi o prazo, não foi à toa. Eu já fui funcionária pública e, gente, realmente é isso aí. E hoje eu tenho um filhinho de 5 anos que está entrando na rede municipal e eu estou com o coração partido de ver, né, como eles são tolhidos. Qualquer tipo de espontaneidade, né, de você ir para uma reunião de professores e ele começar a brincar e entrar debaixo de uma mesa e ser duramente, severamente corrigido, sabe? Então, assim, eu acho que a educação formal, ela pode ser sendo muito responsável pelo resultado que a gente está tendo na sociedade. Vejo ela como a única opção para realmente poder mudar alguma coisa de consciência. Essas pedagogias que ele mencionou, o Montessori, nesse vídeo, são realmente possibilidades, mas é para uma minoria tão, sabe, é uma minoria, mesmo que tenha acesso financeiro, né? Também tá, o que ele citou ali, os exemplos também, tem muito essa questão do aspecto intelectual também, né? O que a gente vê como exemplo também que seja um pouquinho mais aproximado da educação para a consciência, seria o sistema Waldorf, né, por exemplo. Eu trabalhei né? também no sistema Waldorf. Então, que é um processo iniciático também, ele é muito, é um processo iniciático. Para o professor, ele a gente estuda tudo, né, toda a parte. Só que ele é contra isso da gente fazer exercícios, de buscar clarividência. Não, tem algumas coisas que são diferentes. Mas é uma pedagogia que responde muito. Mas é assim. Que pena que a Alemanha não seguiu esse caminho, né? Porque pois é, e assim, lá, né? E é muito inacessível, porque é muito caro, as pessoas não têm acesso, né? É porque a gente comentou, né? Mudanças na sociedade é difícil. É um bombardeio a rede social é cruel, assim, é um bombardeio de informações, assim, né? Então,
é difícil para o aluno também. Ele é bombardeado a todo instante, não só na sala de aula, mas em casa também, na sociedade. Então, mudança social assim é muito difícil. Mas essa educação para a consciência ela é muito poderosa, muito impactante. É a única solução, na verdade. É a única solução e é impactante. Por exemplo, a transformação de um ser humano impacta vários. Né? Porque é real, né? É verdadeiro. Né? Então, isso traz uma sementinha que pode brotar. Né? A gente não sabe quando, né? Se vai ser agora, se vai ser na nova era. Quando a gente olha para a educação do nosso estado aqui do Paraná, é muito preocupante, gente, porque está tudo pelo computador, o professor já não tem mais tanta autonomia, tudo é aplicativo. Essa ideia de pensar, de criar, realmente está sendo uma violência. Eu entendo, né, como uma violência que está acontecendo com o ser humano. E os professores também são vítimas, né? Eles são vítimas desse sistema. Obrigada por me escutar, desculpa. Mas a gente agradece assim. Compartilhei confiança. Aí, para finalizar, a gente sempre traz aqui nas aulas, para quem quiser aprofundar o tema, né, de onde foi tiradas as ideias, né, da aula em si. Né? Então, somos os livros do Mestre Samael, A Grande Rebelião, né, que fala basicamente sobre mudar a forma de pensar, né, para mudar a forma de sentir, para mudar a forma de agir. Foi onde a gente tirou as ideias, onde o mestre fala bastante para quem quiser aprofundar essa questão, né, da liberdade, da felicidade, das divisões da mente, essa questão da mente sensorial, da mente intermediária e da mente interior, dos níveis de ser e saber, de onde nasce a compreensão criadora, a psicologia revolucionária, né, que também tem toda a metodologia do trabalho gnóstico em si, né, que fala muito dos níveis de ser, a importância do nível de ser, essa questão da autoobservação e do trabalho esotérico gnóstico em si, né, do trabalho psicológico, desse trabalho do primeiro fator, né, de morrer, encontra numa psicologia revolucionária. E sempre, né, o doutrina secreta gnóstica, né, sempre a gente traz aqui, porque é um livro muito importante, né, porque ele traz, né, todo esse conhecimento de uma forma organizada, metodológica, né. E aqui tem um capítulo específico, que é o capítulo 2, que fala sobre a educação formal, que aí fala sobre essa questão muito importante que a gente comentou a respeito do processo de aprendizagem, que é de onde nasce a formação dos conceitos, de onde nasce a palavra, de onde nasce a comunicação, né, as ideias, essa questão da ordem, disciplina, do despertar da consciência. E, claro, educação fundamental, né, que é onde se fundamentou toda a aula de hoje. Né. O livro também escrito pelo mestre, um livro que eu particularmente gosto muito, né, e é onde fala basicamente vários aspectos aqui da aula, né, da livre iniciativa, essa questão da diferença que tem entre a disciplina e a autodisciplina, né, da liberdade criadora, do saber escutar, da mente, a diferença entre compreensão e memória, os 3 centros cognitivos que a gente comentou a respeito, né, e da consciência, né, esse grande mistério para a ciência, né, que é uma faculdade superior à mente, que é onde baseado totalmente a educação que a gente veio trazer na aula de hoje. Tanto é que esse livro, Educação Fundamental, quando ele foi traduzido aqui, uma das primeiras traduções que teve aqui no Brasil, ele chamava Educação da Consciência. Que é um livro totalmente que traz essa educação, uma educação totalmente voltada para a consciência. Então é isso, agradeço a presença de vocês, tá? E aí aguardamos vocês na próxima aula. Paz Inverencial. Paz Inverencial.